estamos iniciando mais um Autores e Livros, o nosso programa semanal de entrevista com aquelas pessoas que se dedicam, através da sua reflexão, da sua criação literária, da sua inquietação intelectual, a produzir, a escrever e publicar livros, livros e livros. É claro que agora, ainda nesta época da internet, dessa comunicação virtual, mas ainda este objeto cultural importante, este objeto do nosso carinho, da nossa paixão e que tem sido um dos elementos mais civilizadores até hoje. Então nós temos hoje a grande alegria de receber o nosso convidado para conversar nesse Autores e Livros de hoje, o Pedro Still. É o poeta, contista, narrador, mas ele lançou recentemente um livro de poesia. Nós vamos, a partir desse livro de poesia que ele lançou recentemente pela Casa Verde, com outros, um apoio, acho também aqui, né, Pedro? Tem alguns Antena apoios. Produções. Isso. É um livro novíssimo, em 2010, o Livro das Fraquezas Humanas, um livro de poesias apresentado pelo professor Luiz Augusto Fischer, e eu, como leitor de poesia, leio preferencialmente poesia, mas leio de tudo, já li o livro e posso dizer para vocês que é uma leitura de poesia mesmo, de poesia que alcançou já seu estatuto literário de qualidade, de alta qualidade. Ele tem domínio absoluto do que faz, o poeta não é um aprendiz, não é mais um iniciante que está ali tateando, enfim, é um belo livro de poesia. Nós vamos falar sobre ele, Pedro, e depois vamos falar sobre outros livros também. Perfeito. É um prazer te receber primeiro aqui no nosso Autores e Livros. Prazer é todo meu. Este é um programa de entrevista com autores que o canal 16 da TV Assembleia abre. A Assembleia Legislativa, como instituição, acho que tem esse dever, inclusive, de abrir uma janela para a literatura, para os seus autores, e um espaço que não é um programa mais visto, mas é bem visto, Pedro, pode ter certeza disso. Que bom, que bom. Bom, vamos começar, Pedro, pela tua história, tua formação literária. Sabe que isso é algo que vem de tempo, as pessoas acham que, né, começar a escrever não é um aprendizado, é um longo aprendizado. É um longo aprendizado e a maturidade também, com raras exceções, ela é demorada também, né? Uhum. Eu não digo que comecei cedo, eu já tinha mais de 20 anos, né? Hoje eu tenho 52. Uhum. Né? E comecei numa cidade interior, com grandes dificuldades, principalmente pela falta de interlocutor. Essa é a questão, é uma conviver com pessoas. Isso, não é como conviver na capital e que tu aprende muito, tu distribui muito e ganha muito, né? Nessa parte de interlocução. Uma troca de informações, de experiência. No interior é muito mais difícil pela raridade da pessoa que escreve e da pessoa que escreve na busca da profundidade profissional que é escrever. Existem muitos escritores, mas muitos que ficam num determinado patamar e aí não acontecem e desistem, e às vezes pessoas com potencial e com talento, né? Então essa dificuldade de interlocução era grande. Mas fiz o que pude, fui insistindo e como a gente conversou antes no bastidor, troquei muita correspondência com pessoas de muita capacidade, como Paulo Ecker Filho, como Assis Brasil também. O Paulo Ecker é um grande mestre. Um grande mestre, me ensinou muito crítico, só através de cartas. Só através de cartas me ensinou muito. Tu vê a gentileza e a gentileza. Ele fez a leitura crítica de um livro de contos que eu publiquei em 94, chamado Um Dia a Lua Cai, cujo conto principal foi o conto que ganhou o Felipe de Oliveira, lá em Santa Maria, em 94. O concurso literário Felipe de Oliveira de Santa Maria. E foi nesse momento que eu vi, junto com o fato de ganhar o concurso e das cartas e da leitura crítica que ele fez para mim, na carta que ele me mandou, vou fazer uma leitura do teu livro, e não só deste conto, mas do livro inteiro, porque tu mereces. E isso está escrito lá, né? Então, assim, foi ali que eu vi que eu não deveria parar, independente das dificuldades, tanto de interlocutor quanto de aprendizado, propriamente dito. E eu segui adiante, depois acabei fazendo a oficina do Assis Brasil também. E na área de contos. Na área de contos, né? Porque eu gosto... dizem que o escritor deve escolher um gênero e ficar nele, né? Mas não dá para ser. Mas eu sou meio bobo, assim, eu fico nos três, né? Os três principais. Eu tento fazer alguma coisa em todos eles. E depois desse... Tu continuas vivendo no interior ainda? Moro em Montenegro, trabalho na cidade de Portão, na Caixa Econômica Federal.
Faço aquele trajeto diariamente, né? Diariamente que ele diariamente. Montenegro para mas me assento não é tão longe, mesmo. né? Não, é 25 minutos. Não é. Mas me assento mesmo familiarmente, economicamente, literariamente na cidade de Montenegro. De Montenegro, então. Esse aprendizado, tu poderia dizer assim que não foi apenas sorte, né, Pedro? No sentido assim, um grande crítico, um dos maiores do Rio Grande do Sul, como foi o Paulo Ecker Filho, porque a obra dele está aí, ele dava atenção para as pessoas que mereciam dele uma atenção, que ele via que tinham perspectiva de continuar como tu falaste, né? Mas o teu aprendizado pessoal é de muita escrita, leituras também. Muita leitura. Mesmo estando assim no interior, te alimentaste muito de leitura. Sim. Não, eu acho que eu leio bastante, eu acho isso fundamental. Né? Do nada não sai nada, né? Não adianta tu querer escrever sem te alimentar de literatura. Não, realmente, já li muito mais do que leio hoje, né? Muito mais. Eu acho que o tempo também... Também, né? E até porque a gente começa a acreditar na obra e tu começa a trabalhar muito o teu texto. Né? Começa a ser muito exigente. Exigente e na pesquisa, né? Eu, por exemplo, agora estou fazendo um trabalho exaustivo de pesquisa, porque eu quero escrever um romance sobre o período iconoclasta do Império Bizantino. Imagina. Imagina. Século VII, século VIII. Olha só. Mas a internet é uma maravilha, né? O que tem de informação ali é maravilhoso. E te remete para uma, te remete para outra. Então eu tenho lido muito, mas também história. Sempre fui apaixonado por história. Muito história. Sempre fui muito apaixonado. Eu acho que a literatura tem que ter essa interdisciplinaridade. E admiro muito professores de literatura que conseguem perceber a importância da interdisciplinaridade. Né? E quando trabalho a obra no contexto histórico. Isso, quando trabalho o teu livro, eu fiz um trabalho tão interessante esse ano na cidade de Torres, na Escola Marcílio Dias, em Torres, que as professoras trabalharam o meu romance Bárbaros no Paraíso, que é um romance sobre a imigração germânica na região do Vale do Caí. Vamos aproveitar então já para mostrar Bárbaros no Paraíso. Foi finalista do Prêmio Açorianos de 2004. Né? Ou seja, a colonização alemã... Na região do Vale do Caí. Na região do Vale do Caí. E as divergências étnicas entre luso-brasileiros e germano-brasileiros por conta da Primeira Guerra Mundial. O que foi... Este é o pano de fundo. E pano de fundo foi a gênese. A Primeira Guerra Mundial foi a gênese, além da migração do dinheiro, né? Que começou a migrar para os capitães de indústria alemães e italianos também na região italiana. Que foi o mote dessa divergência étnica que, até na minha infância, quando eu ouvia alemão batata, essas coisas assim, sim, sabe? Aquela coisa. A gente nunca entendia por que quando eu fui estudar isso, e acho que esse livro é um dos, se não o único, um dos pouquíssimos do Rio Grande do Sul que trata desse tema, da divergência étnica entre essas duas etnias. Com perdão da redundância, me perdi. A cidade de Torres. Esse trabalho a partir com estudantes lá. Aí tem um personagem que tem sífilis. Lá foram eles estudar biologia, estudar doenças venéreas. Sabe? E assim, N outros aspectos. Abriu outras janelas de intertextualidade. 5 ou 6 disciplinas diferentes. Religião também, porque aqui os católicos e protestantes têm também uma grande participação divergente, né? E o trabalho de interdisciplinaridade feito por aquelas professoras foi assim uma coisa que me encantou por demais. Isto já não é mais uma surpresa que a gente encontra nas escolas, né? Em várias escolas, não digo todas ainda, infelizmente, há um trabalho de base, assim, que as professoras têm feito, muito grande, fazendo a chamada transversalidade. Pega a literatura e põe ciência, põe história, põe isso. E isso que é a abertura que o livro da literatura dá, o romance dá. E aí volta aquela questão da história, né? O autor, ele tem que, obrigatoriamente, ler história e ler filosofia, né? E ler psicologia. Essas coisas básicas para a formação tanto do personagem quanto da história, ela tem que estar na cabeça do escritor, pelo menos na sua base, né? Não é uma questão que tu vai ser um psicólogo, um psiquiatra ou um filósofo, mas tu tem que ter as noções. Sem as noções, tu não compõe um personagem. Tu não consegue penetrar além da superfície do ser humano. Tu fica na linha de superfície, não aprofunda. E daí, se tu vai fazer uma coisa, daí tu vai ser só mediano. Essa é a questão. É o que vai diferenciar a literatura, chamada literatura mesmo para valer,
da pré-literatura, do exercício, enfim. E bárbaros no paraíso, porque são os povos bárbaros que saíram das florestas. Os bárbaros eram os alemães. Os alemães saíram das florestas. E o paraíso, porque os positivistas, castilistas na época, né? O Brasil era o paraíso. Era o paraíso. Era o paraíso para eles, a pátria, a família, né? E alguns outros itens lá que o Augusto Conte colocou como pilastras da sua filosofia. Né? E aqui na nossa praça, aqui na Praça da Matriz, está ali a estátua do... Sim, eu já visitei o Museu Júlio de Castilhos. Tem o Museu de Castilho, tem o Castilho, e está ali o grande lema deles, é conservar melhorando. Pois é. Não, Ordem e Progresso é um lema positivista. Positivista, enfim. Todo esse contexto. Então, esses bárbaros que saíram das florestas, né, acabaram com o Império Romano, nos outros. Assim, isso. Não, e aqui, o que aconteceu? Quando eles chegaram aqui, os alemães, eles também foram colocados no meio do mato. Então eles foram perdendo assim, muitos traços culturais que eles trouxeram. Eles eram cultos na maioria, mas uma grande parte. Já a cultura média da Europa era muito superior. Mas aí eles foram ficando no meio do mato, 10 anos, 20 anos, 30 anos, né? E aí eles foram considerados inferiores que os portugueses que estavam aqui. Né? Donos das terras já. Mas aí os capitães de indústria começaram a criar indústrias, né? Os alemães começaram a ganhar dinheiro, o dinheiro começou a migrar da parte mais sensível do corpo humano, que é o bolso, de um bolso para outro. De um bolso para outro. Para outro. E aí torceram para a Alemanha e os portugueses torcendo pela França, né? E no início a França saiu perdendo, a Alemanha saiu ganhando, depois inverteu, e a Primeira Guerra foi o que foi, né? Sim. Mas assim, a divergência, o ódio latente, ali foi que ele deixou de ser latente e explodiu. E isso me parece que é o retrato de forma interessante. Nesse romance, então. Então tá. Da WS Editor, série Narrativas, Bárbaro no Paraíso, Pedro Stil. Uma indicação, portanto, do nosso autor entrevistado desta semana aqui. Vamos passando para outro livro. Vamos deixar o de poesia para o final, então. E aqui nós temos um outro livro de contos, Pedro Stil, Rapsódia em Berlim. Aí da AGE, do Ledur aqui, 13 contos sobre conflitos, assim, enfim, as questões do ser humano e tal. Aí está dizendo que no encontro Heidegger, a palavra é a casa de ser, em sua morada habita o homem. Vamos encontrar, premiando a narrativa limpa e seca do autor, a fundamental humanidade. Bom, que este é o grande foco da literatura. O grande sentido da literatura, é a busca e o aperfeiçoamento da humanidade. São um conjunto de 13 contos. Isso, então. eu tive... E onde está também republicado um Dia Lua Cai. Um Dia Lua Cai, que foi o ganhador do Felipe de Oliveira. Em 94, então, ao ganhar aquele concurso e todo o incentivo do Paulo Ecker, né? Eu publiquei um livro, mas de forma artesanal, em Montenegro, o livro Um Dia Lua Cai, um livro de contos, e que eu tive o prazer, na época, inclusive, que eu mandei o livro de presente para o Assis Brasil, e ele trabalhou o livro na sua oficina literária, que eram outros alunos na época. Outros alunos, mas pegou o teu livro. E me levou lá para fazer uma palestra para os alunos. Foi a primeira vez na minha vida que eu fiz uma palestra sobre literatura. Sobre a minha literatura. Sobre a tua literatura, e logo dentro da oficina do Assis Brasil na PUC. Eu ainda perguntei para todos os meus colegas da Caixa, eu vou ou não vou? Eu acho que eu não vou. Acho que eu não estava vou. Apavorado, né? Certamente. Dava para dar uma certa... Mas daí meus colegas, não, pelo amor de Deus, oportunidade única. É como estar aqui agora conversando contigo. Né? São oportunidades que tu não pode deixar escapar. Certamente. Então fui, né? Mas assim, como foi um livro artesanal e que não circulou da maneira como deveria, né? Tinha que ter circulação naturalmente. Um livro artesanal ele tem uma amplitude muito restrita, né? Claro. Isso. Então eu peguei os melhores dele, que eu achava os melhores contos daquele livro, e mais alguns contos novos, e publiquei o Rapsódia em Berlim, para tu ver como o tema alemão é forte em mim, né? Já começou com os bárbaros aqui, agora Rapsódia em Berlim. E agora Rapsódia em Berlim, né? Isso. Não, mas isso também pela tua tradição, né? Enfim, pelo teu foco de interesse em termos de a tua experiência também. E isso, claro, a infância inteira vivendo, né? Eu falava alemão até os 7 anos. Aí quando eu fui